gente sofre quando um relacionamento termina? Por que é tão difícil superar o ex? Por que dói tanto ver nossos planos e sonhos interrompidos quando a gente acreditava que dessa vez seria para sempre? Você está passando por esse momento? Se você está, eu tô aqui para a gente refletir juntas nesse vídeo. Quem sabe você saia dele mais leve, com menos dor e pronta para superar. Está preparada? Vamos juntas? Meu nome é Cintia Oliveiras e se é a primeira vez que você está nesse canal, seja muito bem-vinda. E se você está voltando, é sinal que você cansou de buscar a sua melhor versão e você está querendo se lembrar de quem você é. Hoje eu fiz um atendimento de divórcio energético de uma cliente que ela terminou um relacionamento, não foi um término fácil, como normalmente não é. Ainda com aquela coisa da saudade, de comparação, ela conhecendo uma nova pessoa, mas não tão entregue, não tão ali, aberta para o relacionamento, indo com mais calma. Então na sessão, a gente foi, além de fazer esse divórcio das energias, e eu já vou explicar o que é isso, a gente também foi trabalhando as emoções que fazem com que a gente fique presa num looping do ex. E isso acontece em todo o término e obviamente que tem um motivo. O divórcio energético, ele serve para cortar as ligações que nós temos com outra pessoa. Porque a gente passa um certo tempo, nós temos relação sexual, a gente cria sonhos, expectativas e a gente faz com que os nossos campos, com essa pessoa se emaranhem de uma forma muito intensa, muito profunda. Só que não adianta só ir lá, igual muita gente faz, coloca um vídeo no YouTube, já fiz o divórcio energético. Como é que você vai se divorciar se você não consegue trazer a consciência e o ressignificado do que essa relação fez para você somente cortando o laço energético? Porque o que eu já vi na minha experiência são as pessoas fazem os cortes, sabe quando a gente se separa aqui, vai lá no cartório, assina, ficamos divorciadas e anos depois a gente volta com a pessoa? Então, no divórcio energético é a mesma coisa. Você pode cortar laços, mas se você não ressignificar, você volta para a pessoa. Pode acontecer sim, da pessoa te procurar e você voltar. Só que aí o problema é que a gente volta ainda naquela dinâmica. Acho que você já passou por isso. Você entra num relacionamento, aí vocês terminam, fica um tempo afastado e volta. Acho que isso já pode ter acontecido contigo também. Comigo já aconteceu. E quando a gente voltou, ficou um tempo para ver assim, não é mais isso? Isso não faz mais sentido? Então o divórcio energético, ele vai te ajudar sim a cortar esses laços, as coisas ruins. Alguns relacionamentos podem mesmo até voltar, porque aí quando você corta aquele emaranhado do peso daquela relação, ela pode ressurgir de uma forma mais saudável, mas eu também não garanto que vá ressurgir, tá? O que eu tô dizendo aqui é a questão do significado que a gente dá para a relação. Tanto que eu até brinquei com ela, porque ela tá conhecendo uma nova pessoa, e eu falei assim, você está comparando cocô com perfume francês? Aí ela, defendendo o ex, falou assim, não, mas ele não era um cocô. Eu fiz assim, tá bem, então ele era um perfume francês falso. Você tá comparando, porque a pessoa que ela tá conhecendo é bem bacana, você tá comparando, então, um perfume falso com um perfume verdadeiro, ok, que tem mais fixação na pele. E por que a gente faz isso? Que é o que eu quero trazer nesse vídeo. Porque normalmente a gente se apaixona ou a gente ama e é difícil entender isso. Não é a pessoa em si, é como ela nos faz sentir. Então, eu sou mais leve, eu sou mais alegre, eu me sinto amada, eu me sinto cuidada, eu me sinto protegida, ele é cavalheiro, ele abre a porta, não sei, ele é gentil. Cada pessoa vai se apaixonar pela outra por algo que ela faz você sentir. E o outro se apaixona por você também por isso. Tanto que eu sempre brinco, eu falo assim, gente, não importa o corpo,
se você tem celulite, se você tem estria, porque as mulheres, principalmente, né, se preocupam muito com isso. Obviamente que quando tem essa aproximação, a pessoa já gostou do seu shape, já começa por aí. Só que não é isso que prende, e sim como você a faz sentir. E é interessante que quando a gente entra num relacionamento, normalmente a gente tá bem, tá feliz, e aí a gente encontra aquela pessoa, um começa a trazer aquela satisfação pro outro. Só que de repente, numa ânsia de agradar, a gente vai se modificando. Pode reparar que todo relacionamento termina com a frase: ah, você tá diferente, você não é mais a mesma, você não é mais o mesmo. Eu não sei em que parte a gente começa a se adaptar, e isso faz com que a gente deixe de ter e de ser, melhor ainda, quem nós somos. E passamos a ser pesado, porque é difícil andar sustentando uma máscara de agradar o outro. Então, quando o relacionamento termina, pode reparar, nós sofremos, nós queremos ir atrás, tem pessoa que perde totalmente a cabeça. Por quê? Porque ela não está recebendo mais de fora aquela sensação, ninguém está fazendo ela sentir-se daquela forma especial. E quando isso acontece, parece até, né, que liga uma coisa aqui na cabeça, que a gente parece um viciado, querendo a qualquer custo, desesperadamente, receber aquilo. Então, hoje, esse vídeo é para você refletir no seguinte: se você quiser marcar uma sessão de divórcio, se você estiver preso nisso, é interessante. Mas, independente do divórcio, a primeira coisa é a consciência. O que fez com que essa pessoa se tornasse especial? Que estado ela me levou? Que sentimentos eu passei a ter bons com a presença dela na minha vida e que eu tô sentindo falta agora? E se você não tá num relacionamento, quando uma pessoa começar a te fazer sentir assim, veja o que ela te dá, o que ela te traz, que tá te fazendo tá presa, gostando, se apaixonando. Porque quando você entende esse mecanismo, você começa a procurar formas, que esse foi o aconselhamento da sessão, formas de você se dar isso. Essa sensação que essa pessoa faz você sentir. Porque a partir daí, você começa a ser a sua pedra angular. E o exemplo que eu dei para ela, se eu tenho 10 mil euros e uma pessoa tem 10 mil euros, se ela vem e traz os 10 mil euros dela, muito melhor, temos 20 mil euros. Só que se ela for embora, eu ainda continuo com os meus 10. E eu estou pronta para receber qualquer outra pessoa com os seus 10. Então a reflexão de hoje é essa. O que você está sentindo falta? Ou o que te faz ser amada, ser vista? Eu mesma tenho um amigo que ele é super fofo, super especial. E o que me encanta nele é que ele me escuta para me entender e não para me responder. E quando eu percebi isso, eu fiz assim: uau, é uma característica que eu até gostaria de ter, porque eu tô sempre atropelando, porque eu já vejo lá na frente e eu já quero falar. E aí eu comecei a me ouvir, não a querer responder às minhas angústias. E logo passei a fazer isso também nos meus atendimentos. Então, se ele um dia retirar os seus 10 mil, eu ainda vou continuar com o meu. Então, a presença dele na minha vida veio para me mostrar o quanto uma escuta para entender era o que faltava para eu desenvolver. E quando eu me dou isso, eu recebo também do outro, mas sem carência, sem precisar, sem desespero. Então hoje, nessa reflexão, eu quero te convidar a assistir os outros vídeos que eu vou deixar linkado, que fala sobre amor próprio, poder pessoal, seu autoconceito. E se você gostou desse vídeo, compartilha, segue o canal e deixa escrito aí para eu saber. Eu serei a fonte do que eu gosto de receber do outro. Um beijo!